Então, gente, muito boa tarde a todos vocês aí, dando sequência à nossa semana de encontros para falar sobre segurança do paciente. É incrível, né? Estamos no quarto dia já, né? Quando as coisas são boas, elas voam realmente, né? E tá sendo uma experiência muito, muito interessante para nós, muito rica, muito produtiva. Segunda-feira, recapitulando, né? Eu e a Cássia batemos um papo, falamos do CEGER, da história da segurança do paciente. Depois, na terça-feira, revisamos algumas das metas de segurança, falamos da meta 1, da meta 2 e da meta 4, né, discutimos bastante sobre elas. Ontem falamos sobre a meta 3, a cadeia medicamentosa, e também falamos sobre a meta 6, fizemos uma discussão sobre prevenção de quedas e de prevenção de úlceras de pressão também. E hoje, dando sequência, a gente vai falar sobre um tópico que está super na boca do povo, como diz, né? Está todo mundo falando, que é a questão da meta 5, a higienização das mãos e toda essa questão relacionada à Covid, né? Então, vai ser muito bacana, porque nós vamos receber algumas colegas que estão envolvidas no controle de infecção e a gente vai bater um papo sobre esse assunto que está literalmente na boca do povo. Até a minha vozinha de 92 anos veio me perguntar sobre o álcool gel, se funciona, como é que não funciona. Então não é mais um problema só de profissionais da saúde. Isso ganhou uma dimensão muito maior em função da pandemia, né? Gurias, hoje eu vou receber a Gisele, a Gabriela e a Marisete, que vão nos ajudar a discutir um pouco desse assunto, né? Então eu queria começar com a Gisele. Qual é a telinha da Gisele aqui? Deixa eu ver. Oi, Oi, e aí, tu tá tá ali? me Tudo ouvindo? bom, Gisele? Tô te ouvindo Tudo bem. bem, Tudo bem Salvador? contigo? Tudo jóia. Tudo certo. Gisele, meta 5, né? Diga. Vamos começar nos Sim. básicos, a higienização das mãos, né? A primeira pergunta que me vem na cabeça é aquela coisa, né? Álcool gel e lavar as mãos é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Bom, Salvador, essa é uma questão que realmente sempre surge nos treinamentos, né? O pessoal quer saber qual é a diferença, né? Se tem o mesmo efeito. E a resposta é sim, sim, higienizar as mãos com álcool e gel é tão eficaz quanto lavar as mãos com água e sabão. A gente só tem que atentar nas indicações, né? A gente vai sempre dar preferência para o álcool e gel porque ele é mais prático, mais rápido para fazer essa higienização, mas sempre que a mão estiver visivelmente limpa, né? Quando a gente identifica alguma sujidade na mão, ou após retirar as luvas, que fica aquele pozinho de luva na mão, né? Aí a gente vai dar preferência para higienizar as mãos com água e sabão, tá? Mas os dois, Os mesmo dois funcionam equivalentes, os bem. dois são efetivos, os dois Uhum, vão estar funcionando como prevenção, sim. legal. E aquela coisa do... muitos lugares utilizam aquela questão dos momentos, né? Os 5 momentos. E essa é uma técnica que vocês aplicam também no Ernesto Ornelis? Sim, sim, também. A gente sempre menciona nos nossos treinamentos os 5 momentos para higiene de mãos, né, durante a assistência ao paciente. São eles, então, antes e após o contato com o paciente, né, antes de fazer algum procedimento asséptico, após o contato com fluidos corporais, né, com secreções, excreções, enfim. E o quinto momento, que é depois de tocar em superfícies próximas ao paciente, né? Esse acho que é o momento assim mais crítico, é aquele que a adesão é um pouco mais baixa, porque a maioria dos profissionais não enxerga como sendo um risco, né? Eu ter entrado ali no leito do paciente apenas para desligar uma bomba de infusão, né? Ou eu entrei ali para elevar a guarda da cama do paciente, né? Então não enxerga como um risco. Então a gente sempre toca, principalmente neste quinto momento, para tentar aumentar essa adesão. Isso a gente está falando em assistência direta ao paciente, né? Mas a gente Uhum. também tem que lembrar que fora da assistência, a gente também tem aqueles momentos que a gente precisa higienizar a mão, né? Antes de fazer uma Uhum. refeição, após utilizar o banheiro, né? Esses Uhum. momentos que a gente já aprende com a nossa mãe lá desde pequenininho. Isso é Uhum. muito importante também. Sabe que tu estava falando e eu estava me lembrando disso. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que esse quinto momento é o mais, porque as pessoas realmente não veem a tanto risco, né?
e ele existe, né? E ele me lembra um paralelo das pessoas que trabalham no hospital também e não estão diretamente na assistência, né? Tu és, de repente, um administrador, um recepcionista e tal, e a gente, tu não tá nos 5 momentos ali, tu não te encaixa nisso, Sim. mas tu tens que, da mesma forma, fazer uma higienização bastante importante, né? Eu acho que é bom salientar isso, lembrar de que todos nós que trabalhamos em hospital temos a mesma responsabilidade, né, Gisele? Sim, com certeza. E agora com a pandemia, essa questão da higienização das mãos se tornou mais popular, né? Então a gente Uhum. conseguiu ter uma adesão muito maior. Deu uma travadinha no sinal da Gisele, né? Será que ela volta ali? Vamos ver. Senão a gente pede ajuda para Gabriela ou para Marisete, não tem problema. Gabriela pode abrir o microfone dela? Pronto. Oi! Oi. Preciso só... Oi, oi, oi. Oi, acho que teu problema deu um Oi. probleminha no teu Pois aparelhinho, não é, tem, eu não tem problema. fui desconectada ali, não sei o Va- que tu tinha va- conseguido va- ouvir, onde eu fui a gente come- interrompida. a gente estava falando da responsabilidade dos profissionais que não Tá, estão diretamente na assistência também em fazer essa questão da sim. higienização adequada das mãos, né? Sim, sim, exatamente. O que eu tinha dito foi o seguinte: o que a pandemia nos trouxe de bom foi Hum, essa popularização da higienização das mãos, uhum, onde a gente tem uma adesão muito maior dos profissionais da assistência e também dos uhum, profissionais que não fazem assistência. Então, hoje, uhum, o pessoal já consegue ter essa consciência de que quando a gente toca ali no botão do elevador, que é um local onde pode ter uma grande contaminação, né? Quando a gente abre a porta pela maçaneta, enfim, essas superfícies que são tocadas, né? uhum, Então o uhum, pessoal já consegue ter essa noção. Então uhum, isso é uma coisa muito boa. uhum. Gisele, tinha uma outra coisa que eu me lembrei de te perguntar, que era a questão da técnica. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque Sim, às vezes a gente sim. está lá no corredor, os residentes, eles dão aquele jatinho de álcool gel, eles fazem assim na mão e acham que estão limpinho, né? É assim mesmo ou não? Ou Não, não, tem não. uma técnica para isso? Existe sim uma técnica adequada, né? Todos os nossos Uhum, dispensadores aqui no HED, eles têm ali uma plaquinha ao lado deles, mostrando uhum, tanto os 5 momentos para a higienização das mãos, quanto a técnica adequada para a higienização das mãos. Além da uhum, técnica que eu vou demonstrar aqui, né, para a gente dar uma olhada, eu acho que é legal falar também a quantidade de produto que a gente vai utilizar, tá? Porque não uhum, adianta a gente fazer uma técnica correta, né, e não ter aquela quantidade de solução alcoólica, por exemplo, suficiente para contemplar todas as superfícies da mão. Então, a gente tem que uhum, colocar ali uma quantidade adequada. Dependendo de como está regulado o dispensador, às vezes a gente tem que, né, fazer ali, apertar 2 vezes para sair uma boa uhum. quantidade. Então, queria Deixa eu te provocar convidar... aqui. Ah, Pois é, claro. vamos abrir a câmera de todo mundo aqui para a gente treinar junto Ah, aí. legal, legal. Quem Muito puder, legal. pessoal, abre a câmera aí, vamos fazer o treinamento junto aqui online, né? Vamos Isso fazer aí. esse treino da técnica adequada aí de higienização das mãos aí. Quem puder abrir a câmera aí, todos convidados. Muito bem, Gisele. Vai puxando aí, o pessoal vai entrando Vamos aí, lá, tá? então. Então, Então vamos primeiro lá. a gente vai colocar aquela quantidade, né, na palma da mão. Uhum. E aí vamos começar a fazer a fricção das mãos. Primeiro na palma das mãos. Vamos ver se está pegando aí. Palma das mãos. A gente Isso, já vai agora estamos entrelaçando os enxergando. dedos. Isso. Isso. Aí depois o dorso das mãos, tá? A gente vai friccionando e é friccionar mesmo, tá? Depois, Uhum. ó, a gente vai fazer assim, consegue enxergar? Assim, com as mãos, friccionando polpa digital, tá? Friccionamos bem. Vamos fazer a fricção dos polegares, tá? Uhum. Aí friccionamos a unha
embaixo da unha, né? Para fazer essa desinfecção. Uhum. E depois a gente vai fazer a fricção dos punhos. E aí, todo mundo acompanhou? Termina Sim? nos punhos. Isso, termina Acho que nos punhos. sim. Eu vi bastante Outro gente detalhe, fazendo junto aí. outro detalhe importante, gente. Sobrou produto na minha mão, ó. Tá vendo? O que eu vou Uhum. fazer? Eu não posso abanar e eu não posso passar na minha roupa, tá? Qual é Uhum. o certo? O certo é continuo fazendo a fricção até que esse produto ele acaba sendo absorvido, Perfeito. certo? Excelente. Continuamos fazendo para obter o resultado que a gente espera. Muito bom, Gisele. Sensacional aí. Muito obrigado, viu? Nada, imagina. E onde tá a Gabriela? Ah, Gabriela ela tá tá aqui ao no lado, mesmo ela telefone que me, tu. Ela é ela me ela que te emprestou salvou. aqui, É ó, viu? verdade. É Peraí que eu vou verdade. passar para ela agora. Passa para ela aí agora. Tudo bem aí, Gabriela? Oi, tudo? Tudo jóia. Obrigado por ter salvo aí a Gisele. Ah, capaz, né? Colega é pra isso. Ela já iniciou um pouco do nosso assunto, né? Assim, muita coisa mudou e espero que mude, talvez para sempre, né? No sentido Sim. dos aprendizados com essa pandemia do Covid, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente não pode deixar voltar para trás, né? Então, eu queria que Uhum. tu comentasse para a gente assim, o que mudou aí de rotina no hospital. Eu imagino que vocês, a Cássia falou que vocês tinham um comitê de crise que foi criado preventivamente antes de ter os primeiros casos. Vocês já vinham trabalhando, enfim, fluxos, processos, né, protocolos e tal. Queria que tu desse um overview para a gente poder começar a nossa discussão aí. Sim. Então, com a chegada, né, do Covid, até antes, como tu falou, todos nós tivemos que nos reinventar aqui no hospital, né? Os Uhum. treinamentos, por exemplo, sempre foram norteados pelas notas técnicas. Então, conforme ia mudando, a gente tinha que ir adaptando os treinamentos e fazendo com que chegasse na ponta para o nosso profissional estar sempre capacitado para estar fazendo as Uhum. rotinas novas de forma correta, né, com a maior segurança possível. Então, nós fizemos elaboração de diversos materiais informativos, tanto para os profissionais quanto para os pacientes em casa, aqueles que ficavam em isolamento domiciliar, né? Para saber como ficar em casa, fazer esse isolamento. Elaboração também de vídeos sobre a paramentação e a disparamentação. A disparamentação ela é um processo muito importante para evitar a autocontaminação desses profissionais, né? Então, são nos detalhes que fazem a diferença. Muito bom. Nós vivemos um momento, então, de muitas mudanças, né? De muitas dúvidas, poucas certezas, mas as coisas foram se organizando aqui. Então, aqui no hospital, a nossa paramentação ela é preconizada pela precaução de contato e aéreo. Então, desde o início, a gente começou com a paramentação, a gente optou por fazer o aéreo ao invés de gotículas, que alguns hospitais fazem a paramentação para gotículas, né? Então, a gente utiliza a máscara N95, a gente utiliza o avental, a luva e o protetor facial, que é a forma da nossa paramentação aqui. Então, no momento da desparamentação, que é o momento mais crítico, né, do processo, a higiene de mãos ela está presente também em todos os momentos dessa desparamentação. Em todos os momentos, cada EPI que o profissional tem que retirar, a gente vai fazer a higiene de mãos também e é muito reforçada nos nossos treinamentos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a retirada dessa paramentação, como que ela funciona, né? Tá. Então, aqui está o nosso profissional. A gente vai iniciar sempre pela retirada das luvas de procedimento. Se ele pudesse se aproximar um pouquinho mais de ti. Gabi, pode... Isso, mais perto. Aí, Tá? Gabi, aí tá ótimo, querido. Obrigado. Retirou as luvas, que é a parte mais contaminada que a gente tem, Perfeito. né? Onde a gente toca. Descartou, ele faz a primeira higiene de mãos.
Então, ele fez ali a higiene de mãos, contemplando todos os passos. A gente acabou de fazer a técnica, Gabi. Isso. Tu não me, né? Sim. Agora, ele vai retirar o avental. Tá. O avental a gente sempre tira com muito cuidado, porque a gente não quer agitar esse avental, não quer que essas partículas que possam ter pousado ali voltem para o ambiente, né? Podendo contaminar o profissional. Então, ela é retirada com bastante cuidado. Colocando sempre a mão por dentro, que é o lado que não está contaminado, né? Para fazer essa retirada. Então, é uma desparamentação que ela tem um tempo, né? O profissional tem que ter muito cuidado também para não estar se contaminando. Perfeito. Então, agora ele vai descartar esse avental, vai colocar no hamper, né? E vai fazer a próxima higiene de mãos. Toda essa higiene de mãos é para ter o cuidado de não tocar no rosto, né? Que é por onde a gente pode estar se contaminando, tanto olho, boca, nariz. Perfeito. Então, agora, aqui a gente preconiza que coloque uma luva antes de retirar o protetor facial, né? Depois dessa higiene de mãos, ele vai tirar com cuidado esse protetor facial, sem tocar na parte da frente. Aí tem uma coisa, um ponto de atenção que eu ia falando, né? Muitas vezes eu vejo profissionais que, porque estão usando luvas, não higienizam as mãos antes, Gabi. E isso está absolutamente inadequado, né? Absolutamente inadequado. A gente tem que sempre higienizar a mão antes de utilizar a luva, após utilizar a luva, porque essa luva ela tem microporos e acaba o micro-organismo ultrapassando essa barreira, né? Perfeito. Então, ele está higienizando esse protetor facial sempre de dentro, né? Da parte que está em contato com o teu rosto, que é a parte menos contaminada, para o lado de fora, que é a parte mais contaminada. A gente faz essa desinfecção com o nosso produto, que é padronizado aqui no hospital. Pronto. No hospital. Agora, ele retira essas luvas. Higieniza novamente a mão. E agora ele vai retirar a touca. A touca a gente sempre retira da frente para trás, nunca de trás para frente, para as partículas que tiverem ali também não caírem no nosso rosto. Perfeito. Então ele está pronto ali para sair do quarto. Higienizou a mão de novo. Sensacional, muito legal, Gabi. Muito obrigado. De nada, essa é a nossa paramentação e a desparamentação, que é aonde a gente precisa ter mais cuidado e aonde a gente leva mais tempo, né, para ter esse cuidado. Então, o profissional tem que estar sempre fazendo da forma correta para não estar se contaminando. Perfeito. Mari, e aí, Mari, outras coisas aí que tu acrescenta para nós, né? Tu estava nos falando aí, mexemos setor de nutrição, laboratório, elevador, EPI, tem coisa aí para mexer, né? Sim, sim. Então, a gente adequou vários processos, né? E sempre alinhado com todas as equipes. Então, por exemplo, a higienização, a limpeza terminal. Quando o paciente tem um resultado positivo, tem que aguardar 2 horas para fazer a limpeza terminal e depois liberar o leito. É óbvio que a gente passa um momento assim de pressa, tem urgência para liberar o leito, mas a segurança sempre em primeiro lugar. Então, não se libera antes do tempo. Agora, se deu negativo, tudo tem que estar alinhado, o resultado do laboratório, higienização, enfermagem, controle de infecção. Resultado negativo, já pode liberar o leito, fazer a higienização terminal, limpeza terminal e liberar. DND, serviço de nutrição, não entra no quarto. Por quê? Por uma questão de segurança. Então, quem faz a entrega, né, da bandeja e a retirada
é a equipe da enfermagem. Uhum. O laboratório, num primeiro momento, a gente até iniciou o trabalho com a equipe da enfermagem realizando as coletas. Uhum. Depois, com a demanda, a gente não conseguiu manter, mas assim, ó, sem problema nenhum. Isso não tem problema porque o laboratório é capacitado, faz toda a paramentação, né, realiza tudo corretamente e ele faz a coleta. Elevadores, muito importante, né? Então a gente tem um cuidado do fluxo, né, com bloqueio do elevador, a limpeza terminal a cada uso, restrição de visita, né, de acompanhante também, então tem todo uma orientação, uma recomendação que tem que ser seguida. E uma outra processo importante é a aferição da temperatura. Então, todas as pessoas que entram no hospital, seja profissional, paciente, familiar, né, ele é aferida a temperatura e caso tenha alguma alteração, se for profissional de saúde, ele vai ser orientado a não entrar, né, retornar para casa e fazer uma consulta pela telemedicina, que é também um sistema que a gente está usando de consulta para evitar também o fluxo, né, pelo SESMIT, funciona super bem. E se for familiar ou, enfim, acompanhante ou um paciente ambulatorial, por exemplo, que der uma alteração, ele é orientado a procurar também o serviço de saúde. E acho que um outro ponto importante também é a padronização, né, de materiais, novos materiais, compras emergenciais. Nenhum momento o Hospital Ernesto Ornelis deixou de considerar a segurança, né, a qualidade do produto. Então, todos os produtos novos são avaliados pelo controle da infecção, tanto observando tudo que a Anvisa preconiza. E EPIs, Mari, teve quebra de EPI, não? Tu teve dificuldade de suprimento? Como é que funcionou isso para vocês? Então, assim, nós não tivemos a falta, o desabastecimento, porque a equipe da CAF, no caso, que é a Central de Abastecimento, acho que agiu desde o início bem precoce, né? Se abastecendo até a N95, né? A máscara N95, como a Gabriela falou. Então, desde o início a gente teve, né, disponível e não chegamos a ter falta, mas tivemos sim algumas dificuldades, assim, começa a baixar o estoque e aí a gente tem que já pensar num plano B, né? Mas não chegamos a ter falta. Agora, todo o produto sempre foi avaliado e, assim, como a gente falou, não podemos deixar a qualidade, né, perder a qualidade. Nem no momento de pandemia a gente pode esquecer a qualidade, né? Então, acho que foi um processo, assim, envolveu bastante o serviço de controle de infecção em todas, né, alinhar com todas as áreas e também nos organizamos, né? Hoje, a gente pode dizer que está organizado. Não, eu estou ouvindo vocês essa semana toda e estou à distância, mas recebendo essas informações todas e eu estou vendo o quão robusto é o trabalho, né? Essa sinergia aí do controle de infecção, com o CEGER, com o NUSP, enfim, com o CFT, com todas as áreas aí do hospital, né? As gerências médicas, coordenadores de área, né? Realmente é uma força-tarefa imensa para botar de pé. Tu mexeu em todos os fluxos do hospital praticamente, né? Acho que não sei se tem algum fluxo do hospital que não foi impactado por isso, né? E com a responsabilidade de manter as coisas dentro de um padrão de qualidade que a gente conhece, né? Então, olha, eu estou encantado com o trabalho de vocês aí. De verdade, parabéns. Muito bacana. Meninas, mais alguma recomendação, alguma orientação que vocês que acham importante dizer para os colaboradores? Vou ouvir as minhas colegas aqui. Deixa elas. Eu preciso que tu desligue o teu microfone para não dar. Então tu desliga o teu e aí liga o dela para não dar o eco. Isso. Aí, pode falar. Gisele e Gabi podem falar, estou ouvindo vocês. Eu acho que elas estão com problema no microfone. Ah, entendi. Será que elas podem falar pelo teu, Mari? Pode. Deu uma pequena quebra agora nos microfones aí. São coisas da tecnologia também, né?
Acho que agora Oi, funcionou. tá me ouvindo? Oi, estamos ouvindo bem agora. A Pode gente falar, tá aqui querido. com um pequeno probleminha aqui, mas Sem tudo problema. deu certo. Tudo deu certo, é Eu isso acho aí. que é importante dizer para o nosso colaborador, né, que, acima de tudo, esse é um momento que a gente tem que pensar, a gente vai pensar em nós mesmos, vai pensar no outro, porque pensando no outro, a gente está pensando em nós mesmos. Mais do que nunca, a higienização das mãos é um ato de carinho, é um ato de cuidado para o nosso paciente e para a gente mesmo. Né? Então, ter essa empatia e pensar que esse ato tão simples, que vai ali demorar 30 a 60 segundos, pode ter um grande impacto lá no desfecho desse paciente. Né? Se ele vai precocemente. Tu me cuida e eu te cuido, né? Exatamente. Tá todo mundo falando aí. Tu me cuida e eu te cuido. Nunca foi tão importante. Exatamente. Legal. Guria, Então tá, e a gente fica à sensacional. disposição. Parabéns para vocês, o trabalho de vocês. Lembrando para todos que estão assistindo, a gente tem convidados externos, né? Se vocês tiverem algum questionamento, quiserem trocar alguma ideia, uma experiência com o pessoal do CGER, tem aquele e-mail que o CGER está recebendo dos comentários de vocês, é cger@hed.com.br, ele está disponível. Entrem em contato que as gurias vão ter o maior prazer de fazer essa troca de experiências com vocês, tá? E amanhã, então, nosso último dia, já deixo o nosso convite aqui, é o mesmo link que vocês usaram hoje também para amanhã, na nossa última sessão, e aí nós vamos falar de algumas novidades aí, vamos falar de experiência do paciente para coroar o final dessa semana, que está sendo uma semana super importante para todos nós, tá? Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês, encontro vocês aqui amanhã às 15 horas, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Parou de gravar, Carol? Acho que não, acho que agora vai.